Olá, bem-vindo, meu querido aluno do Eu Vou Passar. Aqui é o professor João Antônio novamente. Vamos agora começar o curso de Microsoft Word BR Office Writer, que eu já estou prometendo a vocês há um tempão, não é verdade? Então, eu vou começar hoje com vocês o assunto de editores de texto, processadores de texto, programas feitos para trabalhar com documentos de texto, tá? Não sei quantas aulas esse curso vai ter, calculo que em torno das mesmas 14 a 20 aulas, cerca de 10 horas de aula no máximo, como teve o Excel, né, o curso de Segurança da Informação, mais ou menos isso. Mas o que eu sei é que a gente vai abordar todos os pontos que são considerados necessários, todos os pontos que são considerados cruciais para você fazer uma prova, abordando o que é necessário para você não escorregar, não cair em armadilha de prova. Eu queria também alertar o seguinte: não posso garantir que o curso que nós vamos ver aqui isente você ou consiga livrar você de toda e qualquer armadilha possível em prova. Isso eu não posso prometer. Por quê? Porque, por exemplo, as questões da Fundação Carlos Chagas muitas vezes trazem detalhes, segredos, eu não diria segredos, são detalhes do detalhe, que se você passar a sua vida tentando decorar todos esses detalhes, o que tem no canto inferior esquerdo da janela de formatação de parágrafo, né, você vai acabar não estudando as demais matérias, diga-se de passagem, não as demais partes do programa de informática. Então, eu acho necessário a gente também chegar a um ponto de limite. Eu vou apresentar a vocês tudo que é necessário, que eu acho necessário apresentar. Eu vou apresentar vocês também a detalhes que vocês vão ter que seguir além sozinhos. E, obviamente, eu vou chegar para vocês e vou dizer, até esse ponto aqui dá para ir, depois desse ponto vocês não vão, porque vai ser consumir tempo demais, uma relação custo-benefício muito prejudicial para todos vocês, né? Se você parar para perceber, numa prova, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas, que é quem principalmente cobra isso, uma questão vai ser de Word, uma questão dentre as 5 vai ser de Word. Então as outras têm um limite melhor, são mais interessantes de estudar, e a de Word foi aquela maluquice que você não perdeu tempo estudando. Então a gente realmente tem que entrar na ideia da relação custo-benefício. A gente realmente tem que colocar na cabeça a ideia da relação custo-benefício, certo? Eu vou tentar apresentar para vocês à medida do possível, ok? Então vamos primeiro às apresentações, aos conceitos iniciais relativos ao Microsoft Word, relativos ao BR Office Writer ou LibreOffice Writer, como é chamado hoje em dia, né? Então vamos tirar minha tela daqui, onde é que tá? Ninguém sai, roubaram minha caneta. Ah, tá aqui. Ok, saiu da frente. Você está diante de um programa do Microsoft Word, então vamos lá, só para ter uma ideia aqui, certo? Eu tenho aqui o Microsoft Word, ok? O Word é um programa para trabalhar com texto. Esse Word que nós estamos vendo aqui é o Word versão 2007, a versão mais cobrada atualmente, ok? Então nós vamos nos basear no Word 2007 e eventualmente vamos dar uma passadinha no Word 2010. Eu tenho os dois instalados aqui no meu computador. O Word 2010, vamos ver agora, ó. Esse aqui é o Word 2010. Saiu um pouquinho da coloração azul do Word 2007, né? Tem algumas diferenças de interface, de cara, né? Algumas coisas mudaram para o lado de cá, algumas ferramentas foram adicionadas aqui no campo fonte, mas nós vamos ver isso, certo? E esses dois, tanto o Word 2007 quanto o Word 2010, são desenvolvidos pela empresa Microsoft, a mesma empresa Microsoft, a mesma empresa do Excel, a mesma empresa do Windows, né? E o Microsoft Word, ele faz parte do chamado Microsoft Office. Então nós conhecemos o Microsoft Office, conjunto de programas que inclui o Excel, que inclui o PowerPoint, além do próprio Word, ok? Então Microsoft Office é o programa que nós utilizamos aqui. Deixa eu ver se a minha câmerazinha tem minha sombra aqui. Tem também, já vem com a sombra aqui, esse efeito especial da sombra, que é só uma frescura, se a minha câmerazinha aqui embaixo teria isso ou não. Então vamos lá, vamos esquecer o Microsoft Word, ele não é nosso único assunto. Nós também vamos dar uma olhada aqui no BR Office Writer, né? O LibreOffice Writer, aqui está ele, né? Então Writer é um programa de texto também, tá? Ele vem junto
com um conjunto de programas conhecido como BR Office. O BR Office é um conjunto de programas que traz quase todas as ferramentas semelhantes às ferramentas que existem no Microsoft Office, tipo Word, tipo Excel, certo? Quer dizer, quase todas não, traz até mais. O BR Office traz até mais ferramentas, certo? Nós temos o Writer, é o programa que nós estamos usando aqui. Estamos usando o Writer 3.3. A versão que eu estou usando aqui é o Writer 3.3, feito para Windows. Você pode chegar a ler em algum lugar o nome LibreOffice, certo? É que o BR Office, ele faz parte de um conjunto, na verdade, ele é a versão brasileira de um conjunto de programas chamado LibreOffice. Então, eles são a mesma coisa, tá? Você baixa o LibreOffice, na verdade, você baixa lá o LibreOffice e instala a língua em português, né? Instala o pacote de linguagem português do Brasil. Aí ele assim, se transforma, não é que se transforma, ele passa a apresentar o nome BR Office lá em cima, certo? Então, BR Office é a versão brasileira do LibreOffice. São nomenclaturas que podem chegar a ser cobradas em prova para vocês, eu não duvido que exista essa possibilidade, mas também não aposto que vão ser tão cobradores com relação a isso, não aposto que serão tão exigentes com relação a isso, não, certo? De qualquer forma, o que é cobrado em prova sobre eles, nós vamos saber, porque nós vamos conhecer cada um deles de uma vez, ok? Em primeiro lugar, vamos conhecer a cara de cada um. É uma preocupação que eu tenho mostrar a vocês a diferença entre os jeitos, né? As interfaces, as caras entre os dois programas. Então, vamos lá. Primeiro, começando com o BR Office. O BR Office ainda tem aquela cara antiga, um jeito antigo de ser, que divide a parte de cima da janela em duas partes diferentes, né? Então, aqui nós temos o topo da janela. Esqueçamos inicialmente a régua e a própria página, né? Isso aqui a gente vai analisar depois, não se preocupa com isso agora, certo? O que nós vamos ver é o seguinte. Aqui em cima no BR Office nós temos a chamada barra de menus. Então, chamamos isso aqui de barra de menus, ok? A barra de menus, ela traz uma forma de você trabalhar clicando nela e aí surge uma cortina, uma lista de opções. Essas opções, elas são opções desse menu, o menu exibir, que está aqui em cima, né? Se eu clicar aqui nessa palavrinha tabela, obviamente vai abrir o menu tabela. Então esse jeito de apresentar-se com menus ainda existe, né? No BR Office ainda usa isso. Abaixo da barra de menus, então a barra de menus é toda essa barra que tem esses nomes aí: arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, tabela, ferramenta, janela e ajuda. Isso é a barra de menus. Abaixo da barra de menus, você tem duas barras de ferramentas. Então vamos genericamente chamar de barras de ferramentas, tá? Ferramentas. Nós temos aqui botões, como por exemplo, recortar, copiar e colar, pincel, negrito, itálico, sublinhado, tamanho da fonte, tipo da fonte, estilo, converter para PDF, imprimir, visualizar a impressão, correção ortográfica. Então, esses botões coloridos, eles são chamados de ferramentas, tá? E nós temos ali duas barras de ferramentas. O Word era assim. Na versão 2003 do Word, ele era desse jeito. Ele era apresentado com menus lá em cima e com barras de ferramentas embaixo. As barras de ferramentas, elas aceleram comandos. Então, para você não ter que ir lá dentro do menu formatar, pedir a opção fonte, e de lá da opção fonte pedir negrito, você clicava no botão do negrito, né? O botão que executa o comando de negrito. O que acontece é esse jeito, esse programa que a gente está vendo aqui, que é o BR Office Writer, ele é uma cópia, assim, ele é uma imitação do Word como ele era na versão 2003. Na versão 2003 o Word era basicamente assim, salvo pelo formato dos botões, que as imagens que representam os botões mudaram, salvo pelo nome existente em alguns dos menus, alguns comandos, fora essas diferenças, eles são
quase que iguais, idênticos. Então, se você já usou o Word 2003, se você já mexeu com o Word 2003, esta interface, esta cara é muito semelhante ao que você já viu, é muito próximo do que você já viu, ok? Então, o que acontece é que nós vamos trabalhar com essa interface, vamos chamar essa interface de menu mais ferramenta. Vamos trabalhar com menus e ferramentas no BR Office Writer. Só que não vamos usar mais menus e ferramentas no Word, porque o Word não usa mais menus e ferramentas. Vamos ver o que é que o Word usa. Olha só. Vou dar uma passada aqui, vamos ver o Word. Pronto, o Word 2007, que é o mais próximo do que vocês vão enfrentar. Não existem mais menus no Word 2007. Não existem mais aquelas listas de nomes que, quando clicados, abrem cortinas com opções. Mas, João, eu estou vendo ali, ó, início, inserir, layout da página, referência, certo? Você está vendo isso aqui, né? Está vendo isso aqui, ó. Layout da página, inserir, início. Isso aí não é menu. Não são menus. Eu posso provar vocês simplesmente clicando. Olha só, vou clicar aqui em inserir. Abriu alguma cortina aqui? Quer dizer, quando eu cliquei aqui em inserir, abriu alguma cortina aqui de comandos? Não, nenhuma. Isso não são menus. Então você não pode, e o mais engraçado, o elaborador também não pode chamar isso aí de menu inserir. Eu já vi casos em que isso aí é chamado de menu inserir, mas não é um menu, certo? Vamos dar nomes aos bois agora. Vamos dar nomes ao que a gente está trabalhando aqui, né? No Word, vamos tirar minha imagem. Isso aqui, tudinho, é chamado de faixa de opções. Então, aquela história de falar menu mais ferramenta, não existe no Word, certo? Esqueça isso. Nós chamamos essa nova cara do Word de faixa de opções. Ok? Faixa de opções. Na verdade é uma grande barra horizontal, né? Isso aqui tudinho é a faixa de opções, em que só existem botões. Quer dizer, só existem ferramentas agora. Botões coloridos, botões que se apresentam para a gente, para você clicar rapidamente. Para aquelas pessoas que tinham mais facilidade em memorizar texto, por exemplo, a opção tal estava no menu tabela dentro de fórmula. Ficou mais difícil. Para quem tem o costume de memorizar, para quem tem facilidade de memorizar textos, realmente ficou um pouco mais difícil. Para quem tem a capacidade de fazer uma memorização visual, aí nós temos aqui um pouco mais de facilidade. Para as provas da Fundação Carlos Chagas, trabalhar com o Office 2007 tornou-se um pouco mais complicado em relação a trabalhar com o Office 2003, porque as provas da Fundação Carlos Chagas, elas trabalham mais com texto, né? Acerca de não sei o que, diga se isso é certo ou se é errado, né? Qual é a opção no menu tal que faz isso? Aí está lá A, B, C, D, E. Aqui não é bem assim, porque agora a coisa está mais visual. E a coisa estando mais visual vem a facilitar em elaboradoras, como por exemplo o CESP-UNB. O CESP-UNB, assim, vê no Word 2007 e no Word 2010 um jardim, um terreno muito fértil para questões, certo? É como se usam fotos, então as fotos facilitam a forma de fazer questões, tá? Bom, vamos começar com o seguinte, vamos analisar o seguinte. A faixa de opções é o nome que nós damos a tudo isso aqui. Então, toda essa linha horizontal que está aqui e que nós vamos visitar aqui até o final, ó, toda ela aqui, certo? Até esse final que está aqui, tudo isso é faixa de opções. A faixa de opções, ela está dividida no que nós chamamos de guias. Então, início, inserir, layout da página, referências, correspondências, tudo isso
Não são menus, tá? Esses itens não são menus. Eles deveriam ser chamados oficialmente de guias ou abas. É mais comum usar o termo guias, certo? Então, eu tenho a guia início, a guia inserir, a guia layout da página, certo? Alguns, repito, por favor, vocês vão ter que ter discernimento, vocês vão ter que ter um pouco de maturidade na hora de fazer uma prova nesse sentido. Se o elaborador chamar de menu inserir, não torne a questão falsa por causa disso. Não corte a possibilidade de acerto por causa disso. Se você analisar que das alternativas que ele deu, aquela é a única que pode estar certa, então não se preocupe se o cara chama de menu inserir. A cavalgadura lá que escreveu a questão deveria saber que o nome dessa bexiga é guia, mas ele não sabe, ou chama de menu por vício, preguiça, sei lá, certo? Você não vai dizer que ele está errado por causa disso. Por favor, tenha jogo de cintura, tenha discernimento, tá? Então, o nome guias. Perceba que essas nossas guias, elas são divididas em quadradinhos, né? Nós temos aqui um quadrado, vamos aumentar o zoom aqui, é importante que a gente possa ver isso melhor, né? Então eu tenho aqui olha só, eu tenho aqui um retângulo que se separa muito bem desse outro retângulo que eu vou marcar agora. Certo? Esses aí são os chamados grupos. Inclusive o número do grupo, o nome do grupo aparece aqui embaixo, né? Esse aqui é o grupo fonte. Esse aqui é o grupo área de transferência. Ô João, eu estou lendo ali área de reticência. Sim, meu amigo, sim, é porque não coube o nome, né? O nome é área de transferência. Os comandos recortar, copiar, colar trabalham com a área de transferência, né? Então você sabe que as guias, ó, eu estou aqui na guia início. Neste exato momento eu estou trabalhando na guia início. A guia início, ela está dividida em grupos, quer dizer, as guias são divididas em grupos. E o grupo fonte, por exemplo, aqui, olha o grupo fonte, ele tem várias ferramentas, vários comandos, vários botões, né? A gente pode chamar de comando ou ferramenta, né? Tanto faz, ou botão se quiser. Então perceba, a faixa de opções, eu vou escrever isso, escrevendo isso fica mais fácil, certo? Vamos dar nomes aos bois, isso aqui você já conhece de có e salteado, que é a ferramenta negrito. Aqui nós temos a ferramenta itálico, aqui nós temos a ferramenta sublinhado, inclusive ela tem subopções. Ela tem várias opções aqui por ter uma setinha como essa, certo? Então nós vamos perceber o seguinte, no final das contas, para a gente fazer um organograma certinho sobre isso, né? No final das contas, a faixa de opções, ela contém guias que contém, grupos que, por sua vez, contém ferramentas, certo? Eu vou listar aqui uma letra menor, eu sei que vocês estão conseguindo ler, mas uma letra menor. Olha aí, a faixa de opções, faltou uma cedilha, né? A faixa de opções, que é o nome dado a isso aqui tudinho, a faixa de opções, ela contém guias. As guias estão aqui, ó, início, inserir, layout da página, referência. Cada guia dessa contém grupos, olha só, o grupo fonte, o grupo parágrafo, estão dentro da guia início. Então isso aqui é um grupo. As guias estão aqui. E cada grupo é composto por ferramentas, botõezinhos que fazem os comandos por sua vez, certo? Então essa é a ideia, não existem menus, acabaram-se os menus. Não existem mais listas de comandos textuais. Os menus não existem mais. Não no Word 2007, com certeza também não no Word 2010. Né? Se você parar para perceber aqui, vamos dar um zoom mais forte. Né? Vamos dar um zoom.
E vamos passar do Word 2010, que é esse, do Word 2007, perdão, para o Word 2010. É a mesma ideia. Guias. Essas guias contêm grupos, certo? Ó. Esse aqui é o grupo fonte. Ó. O grupo fonte contém estas ferramentas que estão sendo mostradas aqui, ó. Então eu tenho essa ferramenta de efeitos especiais, cor da fonte, realce, sobrescrito, subscrito, taxado, sublinhado, itálico, negrito, aumentar e diminuir a fonte, maiúsculas, minúsculas e limpar a formatação, além do tamanho da fonte e do tipo da fonte. Então nós temos grupos, nós temos ferramentas, a ideia é se acostumar com as duas interfaces, com o jeitão antigo, menu mais ferramenta, e com o jeitão atual, o jeitão que é usado no Office e que a Microsoft quer que seja difundido, né, de faixa de opções. Se você gosta de usar o Word, se você quer usar o Word, se no seu concurso só vai cair o Word 2007, então você vai ter que se acostumar com faixa de opções. Se o seu concurso envolve o Word mais antigo ou BR né, você vai ter que estudar, vai ter que se acostumar com o jeito de memorizar menus e ferramentas, ok? As duas caras estão apresentadas, agora resta apresentar o restante da janela do programa, né? Vamos apresentar o restante da janela do programa do Word, depois o restante da janela do programa do BR Office, e aí a gente vai começar efetivamente a trabalhar com eles. Vamos trabalhar com cada um desses programas, ok? Vamos lá. No Word, você encontra, na verdade não só no Word, né? No BR Office também. Você encontra uma régua, tanto uma régua horizontal quanto uma régua vertical aqui, certo? Você encontra aqui um controle para as tabulações. Depois a gente vai ver o que é controle para tabulação, que se encontra aí na extremidade superior esquerda. Nas réguas, veja que interessante, você vê nas réguas que existe um separador que deixa uma parte da régua cinza, uma parte da régua branca. Né? Olha aqui, uma parte da régua cinza, um separador e uma parte da régua branca. Né? Onde houver área cinza, certo? Isso aqui é a margem do papel. Essa aqui é a margem superior do papel. Essa aqui é a margem esquerda do papel. O texto começa aqui, ó. Tanto que olha o cursor piscando ali, né? O texto começa ali. Não sei se você está conseguindo ver atrás dessa borracha, dessa escrita minha, né? Ó, tá vendo? O cursor começa aqui. Por que o cursor não começa a escrever aqui? Porque o cursor não pisca no início lá da área em branco. Porque não é para fazer isso. Existe uma margem que é respeitada na própria folha de papel. Você está diante, na sua tela, de uma réplica, de uma visão que se assemelha à visão da folha de papel que será impressa. Então você está diante da sua folha, da folha que será impressa, na verdade. Né? Então tem que ter uma margem. Portanto, você já sabe que essa área cinza da régua, ela apresenta a margem onde o texto não pode aparecer, né? A margem onde não haverá impressão. A mesma coisa acontece aqui, né? Então aqui nós temos... Vixe, que eu estou bem, né? De coordenação motora. Então essa aqui é a margem superior, tá? A gente fala sobre a régua depois, ainda mais um pouquinho. Vamos descer um pouquinho aqui, né? Vamos descer aqui, acompanhando aqui a régua vertical, né? Nós temos aqui embaixo, né? Embaixo do Word, nós temos a barra de status. Então, nós temos uma barra que nos dá informações acerca do estado da janela, acerca de como está o teu programa, de como o teu programa se apresenta. Algumas informações na barra de status são trazidas para a prova. Então, daí da barra de status, você costuma retirar informações que são importantes para responder questões da sua prova.
certo? Já houve casos de a barra de status salvar a pele de muita gente, ok? Então, talvez seja o caso dela salvar a sua também num dia desse qualquer, ok? Vamos lá. Andando um pouco mais para a nossa direita, ainda com a barra de status ali ativa, existem algumas coisas no final da barra de status que precisamos conhecer. Existem algumas coisas aqui no finalzinho da barra de status que precisamos conhecer. Aqui no Word, você vê os chamados modos de exibição. Modos de exibição. Não se preocupe que nós vamos conhecer os botões dos modos de exibição. Então, se cair na prova, onde estão os controles de modo de exibição do Word? São esses aí, certo? E aqui, o controle de zoom. O controle de aproximação. Né? Você pode ver o documento com tamanho 120%, com tamanho 10%. Né? Esse controle faz o seguinte, olha só. Não é esse zoom que eu faço aqui. Esse zoom que eu faço aqui ele é um zoom feito com uma ferramenta especial. Mas olha só, eu vou diminuir aqui, eu vou arrastar. Olha como é que eu faço, né? Eu arrasto, eu boto o mouse aqui, clico e arrasto para diminuir, se eu quiser. Ó. Perceba a minha página ficando menorzinha, né? Ou arrasto para aumentar aqui, ó. Vai até 500% o zoom do Word, né? O mínimo do zoom do Word é 10%, o máximo do zoom do Word é 500%. É o tipo de informação que não precisa ser perguntado em prova. Porém, não quer dizer que não tenha sido. Nem tudo que cai em prova é lógico. Nem tudo que cai em prova é necessário. Já foi perguntado sim qual é o limite mínimo do zoom do Word e qual é o limite máximo do zoom do Word. E esse limite de 10 e 500 tem sido esse desde quase sempre. Desde versões imemoriais do Word, esse tem sido o zoom do Word, né? 10 a 500%. Então, esses são alguns dos componentes da cara do Word. Nós vamos trabalhar com eles ainda mais, né? Aqui nós temos, na área lateral do Word, aqui nós temos a barra de rolagem. Então, essa aqui... Ó, é a barra de rolagem. A barra de rolagem é um controle que você pode subir e descer para ver mais acima, mais abaixo a página. Vamos ver se num zoom menor. Olha o que a gente está fazendo na verdade, né? Eu estou rolando para descer a página para ver até o final dela, ou estou rolando para subir a página para ver até o início dela. Acho que não dá para ver muito bem não sei que a gente tenha conteúdo. E a gente vai ter conteúdo aqui, não se preocupe. Daqui a pouco a gente vai trabalhar mais com ela. Certo? No BR Office, o que é que nós temos? Bom, no BR Office nós temos basicamente a mesma coisa, né? Olha só aqui. Mesmíssima coisa, só que com caras um pouco diferentes, né? Aqui nós temos régua horizontal, régua vertical. A diferença lá relacionada à margem, ó. Tá vendo? Então aqui tá cinza e aqui branco, não sei se dá para perceber. Aqui tá cinza. A diferença do cinza para o branco é pouca, tá? Eu que sou daltônico mesmo não estou vendo nenhuma diferença. Mas existe o selecionador de tabulação aqui. Nós vamos trabalhar com ele também, certo? Mais abaixo, no Writer, nós temos a barra de status. Então, aqui está a barra de status no Writer, trazendo informações parecidas, como por exemplo o número da página, certo? E algumas outras informações que vão ser cruciais aí pra gente, certo? Olha só um negócio interessante, né? Aqui eu tenho controles que nós vamos usar muito porque podem pegar a gente desprevenido, certo? Então são alguns meros detalhes que vocês precisam conhecer que eu não vou mostrar agora, mas são só do Writer. Então existem certos segredos na barra de status do Writer que precisam ser mencionados e a gente vai conhecê-los também. Descendo um pouquinho mais aqui para o lado, nós temos também, né, o modo de exibição de páginas, tá? Não é tão versátil quanto do Word, aqui difere um pouquinho, certo? Os modos de exibição das páginas, então, como exibir as páginas de um documento. E aqui o zoom, certo? A aproximação, igualzinho como no Word, quer dizer, você está diante de um, está diante de outro. Basicamente, né? Aprender um, aprender o outro. Então,
Tem suas diferenças? Tem. É possível que essas diferenças sejam cobradas, sem dúvida. Essas diferenças vão ser cobradas, certo? Mas não é uma coisa tão divergente um do outro, não. Eles são muito parecidos nessa área geral, ok? Olha só, aqui de lado a barra de rolagem também. A barra de rolagem. Aqui embaixo os mesmos controles que eu não mencionei no Word, mas são controles de navegação, certo? Então aqui nós temos controle de navegação no documento. Tanto essa setinha dupla quanto essa bolinha aqui e essas setinhas aqui são controles de navegação. Nós vamos aprender a trabalhar com eles. O Word também tem, né? Olha o Word aqui, ó. Aqui no Word novo nós temos também os controles de navegação abaixo da barra de rolagem vertical, certo? Esses 3 botõezinhos aqui. Portanto, meus amigos, é isso. É a cara desses programas. Você já sabe quando eu mencionar um nome, acredito que nas próximas vezes não vai ser nenhum mistério. A cara do programa basicamente é essa. Nós vamos começar a trabalhar efetivamente com o programa na próxima aula. Então, trabalhar digitando, editando os principais segredos do programa e tal, ok? Então, não vamos nos apressar. É necessário conhecer isso aqui, é necessário saber qual é o nome de cada ferramenta, onde estão as coisas, né? Para a gente poder achar, caso se pergunte em prova, os nomes foram dados. E nós vamos ter muitos segredinhos para ver. Eu lhe garanto, nós vamos ter muitos segredos para ver, tanto no Word quanto no Writer. Espero que você nos acompanhe, continue nos acompanhando aqui, certo? O Eu Vou Passar estará aqui, compromisso meu, estará aqui sempre lhe ajudando, para lhe ajudar. Se não tiver algum conteúdo aqui no Eu Vou Passar, reclame, mande um e-mail. Professor, o senhor me disse na primeira aula de Word que eu poderia mandar um e-mail pedindo um conteúdo que não tem, o conteúdo é esse, nós vamos trabalhar para obtê-lo. Nós estamos trabalhando juntos, nós vamos trabalhar juntos, vamos continuar juntos. Lembre-se de uma coisa que eu quero deixar bem claro a partir de agora. Não importa quem sai, o Eu Vou Passar, para o Eu Vou Passar, não importa quem sai, importa quem fica. Quem importa? Os alunos que ficam, que precisam da gente. Os que saem, que não querem mais. Eu não quero mais o Eu Vou Passar não serve para mim, é uma opção. Os professores que saem, não vou ficar mais no Eu Vou Passar, não quero ficar mais no Eu Vou Passar, ou só quero ficar no Eu Vou Passar por interesse, para ficar, sei lá, apresentando meu novo projeto e fazendo propaganda de seus cursos em outro canto, não importa. Importa quem fica e quem quer manter o Eu Vou Passar vivo. Importa quem fica e que sabe que o Eu Vou Passar é uma ferramenta que vai ser imitada, claro que vai ser imitada. Se vai ser imitada com o mesmo sucesso, se vai ser imitada realmente com a mesma filosofia, porque tem muita gente que diz que tem a filosofia do Eu Vou Passar, mas na verdade não tem, certo? Isso não importa, o que importa é quem fica aqui. O que importa é quem está aqui. Vocês estão aqui, eu estou aqui, muitos dos professores continuam aqui. Eu gostaria, e vão continuar, e novos professores vão vir, vão abrilhantar ainda mais o Eu Vou Passar. O que importa é que lutaremos para ter todo o conteúdo necessário. E você não vai precisar gastar, nem que seja um centavo a mais em outro qualquer local. Não vai ser necessário, ok? Eu gostaria de agradecer de todo o coração a presença de cada um de vocês. Gostaria de conclamar, vamos continuar lutando, vamos continuar mantendo o Eu Vou Passar, no que depender de mim. Essa aula será a primeira de muitas, mais uma de muitas e de muitas matérias. Todas aquelas de que vocês vão precisar. Contem sempre comigo, contem sempre com o Eu Vou Passar. Vamos mantê-lo sempre como ele sempre foi e melhorá-lo cada dia mais. No que ele for bom, vamos manter. No que o Eu Vou Passar for falho, vamos fazê-lo melhorar. É com a sua ajuda que isso acontece. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.